Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 13. Dhritarashtra deixa o lar. Verso 15. Enquanto Vindura fazia o papel de um Sudra, tendo sido amaldiçoado por Manduka Muni, Aryama assumirá o posto de Yamaharaja para punir aqueles que cometeram atos pecaminosos. Verso 16. Tendo conquistado seu reino e observado o nascimento de um neto competente para continuar a nobre tradição de sua família, Maharaja Yudhishthira reinou pacificamente e desfrutou de incomum opulência, obtendo a cooperação de seus irmãos mais novos, que eram todos administradores habilidosos para as pessoas em geral. Verso 15. Enquanto Vindura fazia o papel de um Sudra, tendo sido amaldiçoado por Manduka Muni, Aryama assumirá o posto de Yamaharaja para punir aqueles que cometeram atos pecaminosos. Verso 16. Tendo conquistado seu reino e observado o nascimento de um neto competente para continuar a nobre tradição de sua família, Maharaja Yudhishthira reinou pacificamente e desfrutou de incomum opulência, obtendo a cooperação de seus irmãos mais novos, que eram todos administradores habilidosos para as pessoas em geral. Gratidão, Namastê, Hare Krishna. Om Agyanatimirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurum Militayana Tashmahi Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Então, Vidura, continuando, né, a nossa saga aqui do Bhagavatam, Vidura, ele, como fala o verso, ele é a corporificação de Yamaraj. Yamaraj é o senhor semideus que é a autoridade que, quando a alma está fazendo a passagem, ele, entre aspas, julga, né? Ele vai julgar todas as atividades dessa alma e vai encaminhar essa alma. Então, ele é considerado, ele é temido, né? Porque ele é Isso, gente, é uma mitologia, né? Então, a mitologia, ela tem que ser explicada. Eu estou falando a mitologia ao pé da letra, mas a mitologia nunca significa aquilo que é ao pé da letra. Ela sempre tem que ser contextualizada de uma forma mais profunda. Esse verso, inclusive, já foi, acho que contextualizado, mas eu vou contextualizar e trazer o conteúdo do próximo verso. Então, Yama, ele tem essa autoridade, né? Ele é completamente imparcial, ele é justo, ele está baseado na verdade, né? Ele está baseado na imparcialidade, né? Então, ele é na história, na mitologia, ele é o irmão de Shani, que é o Saturno, que é o senhor do karma. Então, essa família tem o DNA da verdade, até o DNA da justiça. Então, ele é completamente voltado para o que é certo, né? Então, ele não fica ali em cima do muro, ou ele fica, né? Ele não tem nenhum viés pessoal e nenhum viés que faça que ele haja de acordo com o falso ego dele. Então, ele é muito justo, muito íntegro, né? Essa é a personalidade de Vidura, né? O DNA, né, de Vidura, DNA espiritual, vamos dizer assim. E aí, ele nesse cenário chega, né, e
E aí o cenário é que o irmão dele, como a gente já explicou anteriormente, tá ali vivendo aquele personagem e a vida dele está acabando e ele simplesmente não quer sair do conforto para viver, para fazer a passagem dignamente, né? Então, simplesmente ele vem para meio que fazer o irmão dele sair desse coma existencial, que é achar que ele é aquele personagem e que tá tudo bem, ficar naquele comodismo ali, né? Vendo o corpo dele se deteriorar e não aproveitar a chance que ele tem, a chance que ele tem de fazer a passagem dignamente e não retornar. Porque ele, afinal de contas, né, tinha todo o conhecimento, tinha todas as ferramentas para fazer isso, né? Então, as lilas de Krishna as escrituras, né, tudo que acontece nas escrituras é para mostrar para a gente se colocar, para a gente pegar o exemplo, para a gente encaixar na nossa realidade, né? Então, não são historinhas que lá no longe da gente, que, nossa, ele viveu, não. Todos aqueles personagens, eles estão ali, esses semideuses, eles estão ali para simplesmente mostrar para a gente que a gente tem que acordar realmente, né? Então, é igual ontem, né? E a gente tem que sair da condição de personagem. Então, durante a vida, a gente tem que se libertar durante a vida, né? Durante a vida, a gente tem que usar os conhecimentos para a gente acordar, né? Sair do coma existencial. Então, por exemplo, ontem eu estava vendo um filme na televisão, e aí quando a gente está vendo um filme, eu acho que esse exemplo é bom para a gente se ver como personagem. Eu estava vendo o filme quando a gente está vendo um filme, a gente tem que se absorver na história para ser assim divertido, né, para a gente conseguir entrar naquela emoção do filme. Se a gente no meio do filme falar, mas essa pessoa está vivendo um ator, ele não é esse personagem, ele vive outra coisa, ele só está vivendo um personagem como ator. Se a gente começa a tirar assim a ilusão, né, do filme, a gente começa a sair da magia do filme. Aquilo já não dá mais tanto prazer, tanto, né, tanto entusiasmo para a gente. A gente vai achar sem graça. Então, naquele momento, a gente se absorve tanto que a gente esquece que aqueles são atores, que eles não estão vivendo realmente aquilo. E a gente vive visceralmente aquelas cenas, né? Então, se com o filme a gente consegue entrar na ilusão, imagina com o nosso personagem. Com a nossa personagem, a gente se absorve completamente, a gente esquece que a gente é limitado, que a gente não é infinito, né? Então a gente não quer nem enxergar o final, a gente não quer enxergar o final do personagem, a gente quer viver essa emoção, essa experiência visceralmente, e a gente quer esquecer tudo que tem um fim, né? Mas existe um fim, né? Existe um fim. O roteiro acaba desse personagem também. E quando as luzes desse palco se apagam, quando chega o fim, a gente tem que viver os bastidores, né? Que é a nossa essência, a nossa verdadeira identidade, né? Que é a alma espiritual. E a gente não sabe quando as luzes desse palco vão se apagar, né? Existem filmes longos, existem filmes curtos. A gente sabe que a duração é de 100 anos, né? Máxima 120 anos, mas não chega, quase ninguém chega a isso. Ou a gente não sabe se vai durar 1 minuto, né? Então, a nossa experiência, a nossa experiência, quando a gente tem o conhecimento, a gente sabe que a gente tem que fazer essa imersão de viver o personagem, ok, e viver todas as delícias dele, né? A gente pode viver todos os prazeres dele, a gente pode viver ele visceralmente, né? A gente pode se divertir com ele, isso é completamente lícito, mas a gente não pode achar que a todo momento que a gente é o personagem.
A gente não pode se esquecer e entrar em coma existencial e esquecer a alma largada, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem que nutrir a alma, a gente tem que se conectar com a alma espiritual, a gente tem que se conectar com o Supremo. E quando a gente for fazer a passagem, nosso último pensamento, nossa última conexão, ela tem que já estar estibelecida, porque é Krishna, ou é o Supremo, né? Ou é o divino, o sagrado. Então, se quando a gente estiver fazendo a passagem, a gente estiver tão agarrado nesse personagem, que a gente só pensa na família, que a gente só pensa, né, na doença, se a gente só pensa nos bens, né, todas essas títulos, todas essas coisas vão ficar para trás, né? E a única coisa que a gente vai levar que é o que realmente é a única coisa, na verdade, que é a alma. Então, a gente volta sempre nesse ponto e as escrituras, são redundantes? São, porque simplesmente a gente sempre está conectado com a personagem e a gente sempre está nessa ilusão, nesse coma existencial. Então, as escrituras, elas chamam a gente, e o sadhana tem essa função também de quando a gente, por exemplo, a gente faz o sadhana, a gente se conecta tanto com a alma, né, com o princípio alma, que a gente fica nesse lugar de ananda, né, de samadhi, onde a gente não quer sair. Parece que é um ponto assim que, né, uma lacuna, né, que não existe, né, no mundo e que nutre a alma. Então, ela é muito importante para a gente se regular, para a gente se conectar, para a gente entrar nesse fluxo de abundância que é a alma espiritual e se preparar e lembrar que a gente pode viver sim com felicidade, com amorosidade, com prazer, porque o mundo ele é prazeroso, a gente olha para o céu, para as montanhas, né? A gente tem prazer nas relações, a gente tem prazer na comida, a gente tem é tudo gostoso, né? Tem muitas coisas ruins, mas assim, tem muitas coisas boas, prazerosas, e a gente pode viver isso. Dentro da Bhakti, a gente pode viver isso e viver a delícia de ser uma alma espiritual e de estar conectada com o divino. Então, essa filosofia, ela dá para a gente esse ensejo, ela dá esse potencial de poder viver tudo muito bom, tudo muito bem, mas tem que ter equilíbrio de separar as coisas, né? De não, como o Prabhu fala, não deixar as sobras para a alma, né? Então, tem que ter um equilíbrio. Existe um momento, pode ser que exista esse momento que a gente cansa, e tá tudo bem, igual o verso fala, quando você se sentir cansado, você senta, você respira, relaxa, toma o seu tempo, mas não se demora nesse lugar, porque, como a gente falou anteriormente, uma hora as luzes do palco se apagam e a gente tem que estar preparado para o próximo ato, né, que é o ato da alma. Então vamos viver esse mundo, viver essa vida, aproveitar, ser feliz, né? Que bom que a gente tem todas as coisas bonitas, né? Mas a gente tem que nutrir a alma espiritual, a gente tem que se conectar com tudo que ela tem para nos dar, e é muito, e lembrar que o próximo ato, ele é repleto de felicidades, de ananda, e que se a gente consegue sair dessa condição inferior que a gente está e se conectar com a transcendência, né? Ou mesmo os planetas celestiais, a gente consegue viver uma vida plena, sem ter que perder as pessoas, sem ter que se conectar com coisas negativas, né? Com tristezas profundas que a gente às vezes tem que se deparar. Então, é interessante, né? É muito interessante, é um ambiente que está ali alinhado com a alma. É um ambiente sempre jovem, sempre feliz e sempre belo, com pessoas que fazem parte da nossa elevação de alma. Então nós temos que todos os dias lembrar disso e decidir cuidar desse ponto muito importante,
né, que é a alma espiritual. Viver o personagem, mas não pertencer a ele, né? Só simplesmente usar ele como um instrumento. E é isso, queridas. Gratidão pela oportunidade. Namastê, Hare Krishna. Até a próxima.